Muito boa tarde, meus companheiros e companheiras de trabalho. Aqui, Inspetor GM Valnei, GM Rio, dia 13 de outubro de 2023, 16 horas e 25 minutos. Bom, gente, nós vimos aí nos últimos dias em grupos de WhatsApp, né, que foram sendo repassados para outros grupos, né, uma verdadeira guerra lamentável envolvendo aí o GCM Nogueira com o GM Leandro, né, um dos assessores do deputado federal GM Jones Moura, conhecido como Leandrinho, tá? O negócio ficou lamentável, tá? Teve palavras, né, chamando de pilantra, um chamando, né, o outro de pilantra, chamando de mentiroso e outras palavras aí de baixo calão. Realmente um negócio muito lamentável. Depois entrou também nessa guerra o deputado federal GM Jones Moura, que, no meu entender, fez ali uma ameaça direta, tá, ao grupo do GCM Nogueira, que compõe ali o comandante Braga, da cidade de São Paulo, o GCM Reinaldo Monteiro, presidente da GM Brasil, tá? E tem também o companheiro Peruque de Curitiba e outros que pertencem direto ao grupo. Bom, aqui, no meu entendimento, para ser direto, tá? Eu, na questão de Brasília, Congresso Nacional, eu defendo o que eu acredito que é o melhor para a categoria, sem estar contrário, torcendo contra o trabalho de ninguém, tá bom? Então teve a DPF, uma grande vitória, tá? E qual é a diferença da DPF para uma PEC? A DPF, ela nos dá todo o direito por isonomia, por equiparação. Então, para você ter o direito à aposentadoria especial, né, tudo que é trazido ali pela DPF, você tem que requerer no judiciário. Ponto. Com a PEC aprovada amanhã, tá? Então é o chamado, o popular, né, no popular, fechou a tampa do caixão. Então o direito não será mais por isonomia, por equiparação, em si direto na Carta Republicana. Então aquelas guardas municipais que foram constituídas, né, de forma correta, sem vício nenhum, desde o início, elas passam a ter o direito de forma direta, tá? No momento, tá? Todos que querem podem fazer seus pedidos judiciais, porque a decisão foi judicial, então você tem que requerer esse direito judicialmente, tá? Alertando aqui que na questão da GM Rio, tá? Mesmo se aprovasse uma PEC amanhã, nós teríamos que entrar na justiça a si mesmo para fazer valer como atividade policial o nosso tempo de empresa municipal de vigilância, pois éramos seletista e isso será questionado, tá? Então, isso é para GM Rios, coisa específica. Então, gente, olha só, a questão da PEC, claro que uma PEC é necessária. Se eu falar que não, é rasgar, né, o pouquinho que eu estudei, nem isso, é rasgar, né? Então, só que o que foi questionado é como o próprio governo, né, o governo presidencial, ele já encaminhou a PEC 275, tá? Então, nós sabemos que qualquer casa legislativa, se o chefe do executivo não chamar o presidente do legislativo, né, e dizer que ele quer aprovar daquilo ali, aí sim, a partir dali, vai a comunicação para todas as bancadas. Então, cada bancada ali, cada líder de bancada, né, e seus parlamentares da bancada, com seus interesses de não querer ficar contra o governo, nós sabemos que a coisa anda. Fora disso, a coisa não anda. Mas nós temos que torcer que o outro trabalho que está sendo feito pelo
deputado federal GM Jones de Moura, que dê certo também. Porque se der certo, essa PEC for aprovada, pô, amém. Graças a Deus, entendeu? E a todos que estão lutando. Só que, no momento, o governo está sinalizando para uma PEC, a 275. O governo, como eu falei aqui. Então nós temos que entender isso. A questão do grupo do GCM Nogueira, Comandante Braga, Reinaldo Monteiro, GM Peruque, é o quê? É aquela coisa assim, pô, mas só tinha lá na mesa deputados federais, policiais militares, que lá no Congresso, no dia a dia, e até acho que não são policiais militares, né, como o delegado da Cunha, que lá no dia a dia eles são oposição ao governo. Aí o governo vai dar valor a um outro encaminhamento ou o encaminhamento de uma outra PEC ou o encaminhamento dele, que é a 275. É essa a questão. O que realmente será aprovado? A questão é essa aí, nós sabemos como que funciona. Mas eu aqui, inspetor GM Valnei, eu nunca fiquei contra nenhum trabalho lá em Brasília. Pelo contrário, eu torço para que dê certo. Eu só coloco aqui o meu posicionamento do que eu entendo do que deveria ser no momento. Que no momento, também no meu entendimento, eu corroboro com o grupo do GCM Nogueira. Então, no meu entendimento, seria fortalecer o governo para sair primeiro um decreto, se adequando à DPF 995, aí ficaria mais fácil ainda, ficaria tudo mais esclarecido com o decreto presidencial se adequando, era mais uma força, tá bom? E para o segundo momento, a PEC. Agora, se vai ser a PEC encaminhada pelo governo, se vai ser a que está lá lutando o deputado federal Jones de Moura, eu quero é a vitória, tá? Então nessa parte eu nunca me posicionei, nem me posiciono contra quem está lutando lá. Inclusive na questão do deputado federal GM Jones de Moura, né, elogiei aquele trabalho de enfrentamento à lei orgânica da Polícia Militar e outros trabalhos. É isso. Então a minha questão aqui é a GM Rio. Então, gente, aprovando a PEC, amanhã, né, o tempo que for, é o chamado popular, fechou a tampa do caixão, tá? Mas no momento o que nós temos de excelente vitória, e não tínhamos nada, é a DPF 995. Então ela tem que ser exaltada, tá? É isso. Aquela questão do ministro Fachin, que recente agora. Aquela decisão ali, no meu entender, foi uma ação errada. Não agiram no flagrante delito, nem não conseguiram provar a fundada suspeita. Por isso que foi anulada, como seria de um policial militar, de qualquer outra polícia. Então, não contrariou a decisão da DPF 995, porque ela não dá o amparo para agir de forma errada. Foi o que eu entendi, tá? Então, a DPF 995 continua com seu pleno valor jurídico. Agora, se uma ocorrência não foi totalmente fundamentada naquilo que deve se fazer, até se fosse a PM, qualquer outra polícia, seria deferido o pedido lá de anular a ação, anular a ocorrência. Bom, gente, então é isso. Agora, a minha questão aqui, tá, dessa luta realmente, é aqui a GM Rio. Aqui na GM Rio, nós estamos abandonados à própria sorte. Aí a verdade tem que ser dita. Porque aqui na GM Rio, não é a luta em Brasília. A luta em Brasília é necessária, né? Lá tudo que está acontecendo dos dois lados, tá? Então, aqui na GM Rio, nós ficamos aqui a própria sorte, né? Jogados à própria sorte. Porque o nosso deputado federal, GM Jones de Moura, está amarrado ao executivo daqui. Se falar qualquer coisa que está acontecendo na GM Rio, olha que está acontecendo muita coisa, hein? Tá? A categoria GM Rio está sofrendo. Tá? Não vou falar isso aqui, que tudo já foi falado. Então, se falar qualquer coisa, o executivo manda um que foi eleito para lá e tira ele. Nós sabemos disso. Se amanhã eleger um vereador também por esse mesmo partido, também não vai poder falar nada contra o sistema, que vai estar amarrado ao sistema. Isso é fato, tá bom? Então aqui eu falo isso, aqui. Então se quiser me chamar para uma guerra, né, dizendo que vai me aniquilar por falar isso aqui, aqui em relação a GM Rio,
estou aí para essa guerra, tá? Não estou aí incluído nessa guerra lá com GCM Nogueira, Comandante Braga, Reinaldo Monteiro, Peruque, porque eu realmente sou um apoiador para que tudo lá dê certo, tá? Sou colaborador e corroboro com o grupo do GCM Nogueira. Eu não acendo uma vela para dois senhores do GCM Nogueira, do grupo dele. Entendo que o momento é exaltar o governo e não seria o TAPEC. Na questão da polícia municipal, nós sabemos juridicamente que a nomenclatura não é o que diz a atividade policial, mas no Brasil, né, a população só tem entendimento, né? Só tem esse entendimento que só se respeita o nome polícia. Então, por isso que eu também sou a favor do nome Polícia Municipal. Olha só, para ver que eu sei separar muito bem as coisas. Mas então é isso, tá? Mas aqui na GM Rio, vamos continuar a nossa batalha aqui, tá bom? E aqui, realmente, eu falo aqui as coisas da GM Rio, tá bom? O que está acontecendo, tá? Deputado federal Gêmeo Nunes de Moura não pode falar nada do que está acontecendo aqui na GM Rio, isso é fato, tá bom? A questão lá em Brasília é com eles lá, essa guerra é deles lá, porque eu torço para que todos os lados tenham vitória, porque essa vitória será para todos nós. Então é isso, tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa batalha contra o sistema na GM Rio e apoiando também as lutas a Brasília. Força, honra e glória!